Só um minutinho. A questão da sociologia para as duas séries, viu? Aí eu vou pegar aqui o livro para você, para a gente ver. O livro de sociologia. Aí, sociologia, o livrinho não, o slide, eu já tinha falado para vocês que na sociologia existem os grupos sociais. Eu já tinha falado para vocês sobre isso, viu? Eu falei para vocês também sobre o conceito de ética e moral. Não foi isso? Foi. Pronto. Então, ética e moral, vocês já sabem, eu expliquei para vocês. Aí agora, esses assuntos vão cair na prova, viu? Grupo social, ética e moral e a gente vai esse aqui sobre os cientistas da sociologia. A história dos sociólogos mais importantes da sociologia. Aí eu vou trazer para vocês que eu coloquei desde a aula passada, eu já falei para uma turma, não sei se foi para as duas turmas ou se foi para só uma turma. Aí eu vou explicar, certo? E vamos aqui para a questão da sociologia. Então, nós temos aqui, deixa eu botar desde o início, vou falar um pouco dele. Olha, são três... Você tem que copiar isso. Olha, vou pedir para copiar isso depois, mas agora não, viu? Ok. Aí, esse assunto vai cair na prova, aí vocês prestem atenção que eu vou perguntar sobre eles, sobre tudo que a gente já viu, grupo social, grupo escolar, grupo da igreja, religioso, né? Grupo familiar, grupo vicinal. Que é de... Ô, professor, Oi. o senhor falou dele semana passada, não foi? Foi. O nono ano eu falei deles também. Acho que sim. Eu acho que sim, professor. Acho que sim. Pronto. Então, as duas turmas estão iguais, viu? Aí só vai ficar diferente o sexto e o sexto e o sexto e sétimo, que segunda-feira eu dou a aula para eles. Que a aula é na sexta, aí dá tempo. Aí, olha, é Augusto Kant, Emile Durkheim e Max Weber, certo? São 3 sociólogos. Aí, na aula passada, eu falei desses sociólogos, eu falei aqui de Augusto Kant, ele era francês, ele que criou o termo de sociologia, certo? Criou o termo sociologia como ciência. Ele era parte do iluminismo, ele era dessa corrente filosófica iluminista, certo? Preste atenção nisso, iluminismo. Eles criam uma sociedade de progresso iluminada, certo? E na nossa bandeira, aquele tema ordem e progresso é da filosofia positivista, tá certo? Aí, ó, ele queria que a sociologia fosse estudada como ciência, certo? Para justamente entender como a sociedade agia no passado, a que age no presente e imaginar a que age no futuro. O nome dele era Augusto Kant. Ele nasceu em 1798 e morreu em 1857. Eu não vou perguntar essas datas não, viu? Eu vou perguntar, por exemplo, qual era o lema da filosofia positivista de Augusto Kant? Aí eu vou botar lá, ordem e progresso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí qual é que você vai marcar? Aí você vai marcar ordem e progresso, viu? Aí, se você for na internet, é claro que você vai encontrar essa resposta de uma forma contextualizada, vai ter que ler muito.
Aí outro sociólogo francês é o Émile Durkheim. Durkheim, ele nasceu em 1858 e morreu em 1917. Foi ele que fez com que a sociologia fosse identificada como ciência, certo? Que ela fosse desenvolvida como ciência, e esse foi o principal trabalho dele. Ele vai dizer que a ciência, a sociologia deve ser técnica, deve ter um olhar técnico, como qualquer cientista, saber o que e como ela que ela iria buscar na sociedade, ou seja, como é que ela vai se comportar na sociedade, o que é que ela vai buscar, o que ela vai buscar na sociedade, certo? O que é que a sociologia estuda? Estuda a sociedade. Então, o que e como ela iria buscar na sociedade para ser objeto de estudo? Então, a sociologia deveria ter métodos próprios, certo? Ela não seria mais uma ideia, mas ela seria uma ciência social, tá bom? E uma das primeiras coisas que ele fez foi propor as regras de observação. Para ser uma ciência, tem que ter uma regra de observação, certo? E procedimentos de investigação. Tem gente que é fofoqueira, mas por que aquela pessoa é fofoqueira, né? Tem gente que fica fofocando da vida dos outros, passa o dia fofocando, né? Tem gente que é ladrão, porque ele se tornou ladrão, certo? Será que todas as pessoas que saem da prisão, elas voltam a se tornar perigosas de novo? Ou será que elas estão recuperadas? Então, isso faz com que a sociologia vai investigar, ela vai proceder, vai observar, vai proceder às investigações, certo? Então, por exemplo, tem um aluno na sala de aula, a gente já tem um aluno que gosta de escrever nas paredes. Aí, qual é que a observação que deve ser feita com isso? Qual é o procedimento que deve ser feito com isso? Né? Tem gente que é mal-humorado, todo dia acorda de manhã com a cara feia, tal. Qual é a observação que se faz disso? Qual é a investigação? Por que a pessoa acorda todo dia mal-humorada? Será que é porque ela foi dormir tarde? Será que é porque ela passou a noite vendo filme na TV? Será que ela passou a noite nos bate-papos do WhatsApp? Então, tem que observar isso, certo? E isso se faz de acordo com as outras ciências, né? Como biologia, como antropologia. Então, o Émile Durkheim, ele vai dar essa ideia de ciência propriamente dita, né? O status de ciências, a sociologia. Enquanto o Comte é só a ideia de sociologia como ciência. Aí, o Durkheim, ele vai ser um pouco mais à frente. Ele vai ser um pouco mais à frente porque ele diz a questão dos fatos sociais. Ele vai um pouquinho mais à frente. Além de ser uma ciência, ele diz que existem os fatos sociais. Durkheim acreditava que os acontecimentos sociais, como os crimes, suicídio, família, escola, leis, eles podem ser observados como objetos, certo? E se observa, é mais fácil de estudar. Então, o que é que ele fez? Ele definiu algumas regras, certo? Para identificar o tipo de fenômeno que poderia ser estudado na sociologia. Esses fenômenos que eram para ser identificados, para ser estudados na sociologia, ele deu o nome de fatos sociais. Então, o crime é um fato social. A família é um fato social. A escola é um fato social. Qualquer grupo social também é um fato social, certo? As características dos fatos sociais. Os fatos sociais podem ser coletivo geral, né? Externo ao indivíduo e coercitivo. Então, as características deles são bem diferentes e que a gente pode ver agora.
O coletivo geral, ele significa que o fenômeno é comum a todos os membros de um grupo, certo? Então, esse é um fato social. A família, então, ela é um fenômeno comum a todos os membros do grupo. Aí, o exterior ao indivíduo, ele acontece independentemente da vontade do indivíduo. Então, por exemplo, uma pessoa roubar o celular do outro, cometer um crime, né? Então, ali é um fato social. Então, aquilo ali, ele, quer você queira, quer não, ele aconteceu. Então, existe essa questão de ser um fato social exterior ao indivíduo. Aí vem o coercitivo. Professor, Oi. você pode falar para mim o exterior ao indivíduo? Exterior ao De novo? indivíduo é aquele que acontece, a pessoa queira ou quer não. Por exemplo, um assalto. Por exemplo, aí entra essa questão, né, de a gente não pode interferir na família de outras pessoas, né? Por exemplo, a sua família é criada de uma forma, a outra família é criada de outra forma. Então, você não pode interferir na criação da outra família. Tem que ter aí o respeito entre eles. Então, por exemplo, a sua família cria você para tomar banho todo dia de manhã, logo cedo, banho frio. A outra família, ela ela vai fazer com que os filhos deles lá da outra família tomem banho quente todo dia de manhã. Então, aí o menino chega, eu tomo banho quente. Aí você diz, eu tomo banho frio. Mas então, aquele fato, né, do ensinamento daquele menino tomar banho quente todo dia, ele independe da sua vontade, da vontade individual. Se aí você diz, é melhor banho frio, né? Aí, não, é melhor banho quente. Então, aquela vontade sua não deve interferir, não interfere na vontade do outro. Né? É exterior. Você não manda lá, né? Você queria que todo mundo fosse do seu jeito, da sua família, mas nem todo mundo vai ser do seu jeito nem da sua família, certo? Entendi, obrigada. Entendeu? Aí entra as questões polêmicas, que eu não vou aqui citar as questões polêmicas, porque senão vai criar muito atrito. Aí eu não vou criar, a gente só, assim, a sua criação é uma, a criação das outras famílias do mundo todo é outra, certo? Então, se você pega e passa álcool em gel todo dia, lava as mãos quando chega do trabalho, chega da escola, você lava as mãos com água e sabão, aí aquilo ali é um fato social da sua família que ensinou aquilo ali a você. Se tem outra família que faz diferente, a escola deve orientar, né, tal, mas não deve impor, porque aquele fato social, ele é exterior ao indivíduo, ele não pode ser feito de acordo com a sua vontade, mas a vontade do outro. Ou seja, cada um tem um livre-arbítrio, entendeu? Em outras palavras? Entendi. Pronto. Já o coercitivo não, eles são obrigados, né? Os indivíduos são obrigados a seguir o comportamento estabelecido pelo grupo. Então, em ditadura, certo? Em questão de ditadura, que você não pode fazer nada, certo? Aqui, nos anos de 1970, que teve 64, que teve a ditadura, vocês não poderiam falar nada, vocês não poderiam se juntar no meio da rua, certo? Porque se a polícia pegasse, era preso, e vocês eram obrigados a seguir esse comportamento, certo? Aquela geração foi obrigada a seguir aquele comportamento. Por exemplo, de Hitler, as pessoas os judeus, eles eram obrigados, coercitivos, um fato social coercitivo, eles eram levados para os campos de concentração, certo? Então, ali eles eram obrigados a seguir o comportamento estabelecido pelo grupo. Quem era o grupo ali? Os nazistas, certo? Então, é chamado de coercitivo. Por exemplo, quando você é obrigado a fazer uma coisa,
né? Aí é chamado de fato social coercitivo. Você é obrigado a seguir aquele padrão, aquele comportamento estabelecido pelo grupo. Se você não segue, aí você pega e vai cair fora. Você vai ser um desviado, você vai ser um desertor. Entendeu até agora? Entendi. Aí vamos lá. Para Durkheim, a sociedade só pode ser entendida pela própria sociedade. As ações das pessoas não acontecem por acaso. A sociedade as influencia, certo? E o homem é produto do meio. Então, o homem é produto do meio, certo? Se você nasce pobre, segundo essa teoria, né? Que era bem positivista também, o homem é produto do meio, é naturalista positivista. Se você nasce pobre, você vai ser pobre pro resto da vida. Você não faz nada, você é predestinado a ser pobre. Se você nasce no meio de rico, você vai ser predestinado a ser rico, né? Aí essa é a ideia, que eu discordo, né? Que eu discordo. Aí vamos lá, Max Weber. Vamos aqui, Max Weber, ele nasceu em 1864 e morreu em 1920. Ao contrário de Durkheim e Comte, ele acreditou na possibilidade de interpretação da sociedade partindo não dos fatos sociais, já consolidados e suas características externas, as leis, instituições, normas, regras, etc. Por exemplo, para ter um fato social tem que ter uma lei, tem que ter instituições que fazem essas leis, tem que ter normas, tem que ter regras. A igreja ela faz regras, a escola ela faz regras, a família tem as leis, tem as regras dela, certo? Deixa eu ver o que mais. O trabalho tem as regras, certo? O trabalho tem as regras. Quando vocês forem trabalhar, tem as regras lá do trabalho. Então, são essas instituições que formam o fato social. Aí, Weber disse que independe de você estudar esses fatos sociais, certo? Vocês vão partir não dos fatos sociais, já consolidados e suas características externas, mas uma possibilidade de interpretação da sociedade. Por que faz aquilo, certo? Porque a pessoa não lava as mãos quando chega em casa com água e sabão, porque tem gente que não toma banho, porque tem gente que só toma banho uma vez por dia, certo? É porque tem gente que toma banho o tempo todo, porque tem gente que gosta de fofocar. Então, essas coisas assim, sabe? Aí, ó, ele propôs começar pelo indivíduo que nela vive, ou melhor, pela verificação das intenções, das motivações, dos valores e expectativas que orientam as ações do indivíduo na sociedade, certo? Então, ele diz que para a pessoa ser uma fofoqueira, né, ela tem uma intenção, ela tem uma motivação. Se tem uma fofoqueira, é porque tem alguém que escute, né? Tem alguém que escute. E que tem gente que dá maior valor ao fofoqueiro, né? E quando chega em casa, fica naquela expectativa da fofoqueira contar uma fofoca, não é isso? Aí, tem fofoqueira na tua rua, Yasmin? Tem, professor. Pronto, toda rua tem fofoqueira. Tem aí, João? Eu acho que tem. Eu nunca saí de casa para ver, mas tem. Casa Marcos de vizinha que fica fofocando ali. Eita. Marcos, tem fofoqueira na tua rua? Rapaz, eu não sei dizer se tem não, mas eu acho que tem, né? Porque todo mundo tem, né? Aí, pois é, aí as pessoas ali, ela tem uma intenção, né, de querer falar de todas as coisas da vida dos outros, né, e tal. Aí ela tem uma motivação, que ela quer falar. E o valor é porque tem gente que dá valor a ela se sente valorizada. E tem gente que cria essas expectativas, ou a própria fofoqueira diz, fulano gosta de escutar minhas histórias e tal, e eu vou ter que falar para ela, certo?
Aí, essas expectativas, valores, motivações e intenções são as ações do indivíduo na sociedade, que orientam as ações do indivíduo na sociedade. Sua proposta, a proposta de Weber, é de que os indivíduos podem conviver, se relacionar e até mesmo constituir junto algumas instituições, como a família, a igreja, a justiça, exatamente porque quando agem, eles o fazem partilhando, comungando uma pauta bem parecida de valores, motivações e expectativas quanto aos objetivos e resultados de suas ações. Por exemplo, quem vai para a igreja, ela tem que se organizar para seguir as doutrinas daquela igreja. A família tem aquelas regras que você tem que se adequar, mesmo sendo filho, a se adequar à regra da família, certo? Então, por exemplo, tem gente que diz, quando eu fizer 18 anos, eu vou sair, eu vou farrar, eu vou morar só, e não sei o quê, e tá. É mesmo. Hã? É mesmo. Aí tem gente que fala isso. Quando eu tiver 18 anos, vai ter tudo isso, eu vou morar só, vou comprar apartamento e não sei o quê, vou morar com minhas amigas e não sei o quê, bababá. Aí fica essas coisas todinhas, né? Então, eles estão ali com essa ideia, aí a pessoa que faz parte da igreja se tem que seguir aquela doutrina daquela igreja, aí a da família tem que ser de acordo com a família, certo? Não pode seguir coisa diferente da família, certo? Deixa eu ver quem é que está falando aqui. O que é isso, Ivone? É porque eu vivo dizendo pra Samantha que quando eu crescer, eu vou morar com ela. Meu Deus do céu, aí é isso aqui. Aí depois não dá certo, certo? Augusto Weber disse isso, né? Aí às vezes não dá certo, aí tem a frustração. Como é que tu vai morar com Samantha, Ivone, se tu não lembra nela nem pra estar na chamada? Ei, Marcos, daí chega a 18 anos, sabe nem o que vai fazer da vida, não sabe nem se vai sair de Aí casa. não sabe que vai querer ir para a universidade, qual curso e tal. Aí o pai diz, olha, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que seguir as minhas regras, as minhas orientações, viu? É verdade, isso é verdade. Então, é isso aí. Então, tem que ser desse jeito, viu? Se a pessoa está naquela igreja, não gosta daquela igreja, ela acha que tem outra igreja que vai ser melhor para ela, ela vai seguir aquela outra igreja, certo? Então, é assim que acontece nesses grupos sociais e Weber está analisando tudo isso. E ele diz, e mais, seriam as ações recíprocas, repetidas e combinadas dos indivíduos que permitiriam a constituição daquelas formas duráveis, Estado, igreja, casamento, etc. Então, com esses grupos, né, igreja, família, escola, se tem ainda outros grupos que são de forma mais duráveis, como o Estado, a família, o casamento e coisas desse tipo, que são as organizações sociais. Entendido até agora? Sim ou não? Sim. Pronto, então tem essa questão aí. Aí vamos para a próxima página. Ivone, na Ivone tem para morar só, é meio complicado, viu? Poxa, cadê quem não está indo? Agora foi. Deixa eu ver se não foi demais. Não. Aí, Weber, ele deu essa ideia da sociologia... Professor. Oi. O senhor me chamou? Eu disse, Ivone, eu nem sei mais o que eu falei, Ivone. É porque a vizinha chamou aqui, eu tive que avisar minha avó. Aí, olha, a sociologia compreensiva, certo? Então, Weber desenvolve a teoria da sociologia compreensiva, ou seja, uma teoria que vai entender a sociedade a partir da compreensão dos motivos visados subjetivamente pelas ações dos indivíduos, certo? Uma crítica de Weber aos positivistas, entre as quais se encontrariam Comte e Durkheim, deve-se ao fato que eles pretendiam fazer da sociologia uma ciência positiva, ou seja, baseada nos mesmos métodos de investigação das ciências naturais.
E Weber diz que não, que as ciências naturais não conseguiriam explicar aquilo que estudam basicamente, né, em termos de descobrir e revelar relações casuais, diretas e exclusivas, que permitiriam a formulação de leis de funcionamento de seus eventos, como as leis químicas e físicas que explicam os fenômenos. Ou seja, deixa eu explicar o que é que Weber disse aqui. Weber disse que existia uma sociologia compreensiva, que era diferente das ciências naturais. Quais são as ciências naturais? Física, química, matemática, biologia, certo? Essa ciência, porque ele disse que Comte e Durkheim queriam uma sociologia, uma ciência positiva, uma sociologia como ciência positiva. E não é isso, porque o homem ele é diferente de outros processos naturais. Ele é diferente. Existe a lei da física, a lei da química, a lei da biologia, mas o homem é diferente, porque cada um é um ser diferente, certo? Então, eu não poderia fazer uma coisa exclusiva, certo? Uma coisa exclusiva como se fosse a ciência natural, a ciência natural, certo? As ciências naturais. Mas tinha que ser uma sociologia mais compreensiva. As ações sociais, de acordo com Weber. Segundo Weber, as ações sociais, aliás, segundo Weber, as pessoas elas podem atuar em geral mesclando quatro tipos de ação social. Lembre-se que a ação social foi falada por Durkheim, certo? Aliás, foi fatos sociais. Aqui ele está falando de ações sociais, viu? Então, Durkheim fala de fatos sociais e Weber fala de ações sociais. E as ações sociais são 4. A ação racional, deixa eu ver o outro aqui, porque tem a outra lá embaixo. As ações políticas, certo? A ação racional, a ação afetiva e a ação tradicional, a social tradicional, certo? Então, tem esses 4 tipos de ações sociais que temos com Weber, certo? E aí, essas ações sociais a gente vai ter que ver na próxima aula, tá certo? Próxima aula a gente vai ver. Ok? Certo. Aí, até agora, beleza. Então, a gente ficou aqui na ação racional, os tipos de ações de Weber, as ações sociais. Então, encerrando a aula, próxima aula é de inglês do 9º ano, certo? E depois... 8º não tem mais, não? Tem a última aula, certo? Que é literatura. Ok? Tá bom. Uhum. Então, tchau vocês, até a próxima aula. Até, tchau. Tchau.